Capítulo 416, Uma flecha para decidir o resultado. Tradução, Cabelos do Mal Revisão, YONGQC, Bru. É como dizer que, em uma fortaleza impenetrável, há um tesouro sem igual. Mesmo se enviar milhões de tropas pode não ser possível consegui-lo. Mas, um inteligente e esperto ladrão, pode obtê-lo sem nem mesmo se ferir. Quando Zhao Feng disse essas palavras, os olhos de todos se iluminaram. Uma luz colorida brilhou nos olhos de Yanil enquanto olhava para Zhao Feng com alegria e louvor. O plano de Zhao Feng não era muito complexo, mas sua linha de pensamento permitiu que obtivesse o resultado com o menor preço. A árvore Yao gigante era como uma fortaleza impenetrável e, mesmo que todos os gênios dos três grupos se juntassem, eles ainda teriam dificuldade em derrotá-la e isso resultaria em mais perdas. No entanto, se o objetivo fosse apenas as frutas da essência da árvore Yao, eles não precisavam matar a árvore Yao gigante. HMPH, o poder de batalha da árvore Yao gigante é comparável ao do reino núcleo da origem, quem poderia aguentar um golpe dela? Além disso, quem roubaria a fruta diante de seus olhos? E qual seria a diferença entre isso e a morte? Yulu zombou. O poder de batalha da árvore Yao gigante era terrível e, de todos os gênios presentes, provavelmente nenhum deles poderia suportar um golpe. O jovem de manto vermelho sangue do Ranklord verdadeiro que morreu antes foi um exemplo. Zhao Feng sorriu fracamente, não retrucando. Embora essa sua linha de pensamento fosse perigosa, era 10 vezes mais fácil do que atacar a árvore Yao gigante. Yulu obviamente não gostava dele e Zhao Feng era muito preguiçoso para explicar. Isso pode ser possível. Embora o poder de batalha da árvore Yao gigante seja quase comparável ao reino núcleo da origem, sua movimentação é bem reduzida devido ao seu tamanho, além disso, ela é um pouco desajeitada. De fato existe uma boa chance se deixarmos que um gênio extremamente talentoso em agilidade e velocidade faça esse trabalho. Yanil sorriu e concordou. Isso mesmo, o ponto fraco da árvore Yao gigante é seu tamanho, lerdeza e falta de agilidade. Alcançar o resultado final sem ter que lutar contra a árvore Yao gigante. Parece que pensamos errado antes. O plano de Zhao Feng logo foi aprovado pelos outros. Os gênios da seita espiritual da lua pura não eram tolos. Eles simplesmente não perceberam isso antes porque estavam lutando, enquanto Zhao Feng, que estava como um espectador, analisou a situação e facilmente encontrou o problema. Zhao Feng acreditava que, mesmo que ele não sugerisse isso, após algumas falhas, os três grupos logo encontrariam o caminho correto. Isso foi certo? O grupo do templo demoníaco da lua não recuou completamente e, em vez disso, ficou assistindo e analisando a árvore Yao gigante. Irmã Senhor Zhuang, a árvore Yao gigante é enorme e nós humanos, somos como insetos perante ela. Se enviarmos um gênio especializado em velocidade e agilidade, então poderemos roubar a fruta da essência da árvore Yao, isso não é uma má ideia. Um homem magro do templo demoníaco da lua sugeriu. Isso poderia funcionar. Embora haja alguns riscos, será muito mais fácil do que lutar de frente. Zhuangwaner concordou com a cabeça. Dentro da floresta. Depois que as três seitas recuaram a uma distância segura, eles começaram a se preparar. Logo depois, os 5 lordes verdadeiros dos três grupos se reuniram para discutir as contramedidas. A pessoa que irá pegar as frutas deve estar no Ranklord verdadeiro e somente então teremos uma chance maior. Que tal os três grupos enviarem um lorde verdadeiro que se especializa em velocidade enquanto o restante de nós distrai a árvore Yao gigante? Zhuangwaner sugeriu. Depois de um breve pensamento, os 5 lordes verdadeiros logo concordaram. Da seita espiritual da lua pura, a pessoa que iria era Yanil, seja em força, cultivo ou velocidade, ela era a número 1. Do Palácio do Abismo Negro será Shigi, embora ele não fosse tão forte quanto Moil, ele era mais rápido.
Do templo demoníaco da lua só restava Zhuangvanner no Ranklord verdadeiro e, mesmo que o jovem de manto vermelho sangue não tivesse morrido, ela seria a única pessoa a ir, já que sua velocidade era ainda mais rápida que a de Eanil. Sou. Os três lordes verdadeiros subiram ao céu e atravessam a floresta se dirigindo para a árvore ao gigante. Os dois lordes verdadeiros restantes e os outros gênios começaram a atacar das bordas externas para atrair a atenção da árvore ao gigante. Ping-bum! A árvore ao gigante girou ferozmente seu tronco provocando contínuos tremores no chão criando uma poderosa rajada de vento que enviou areia e apedregulhos por toda parte. No entanto, desta vez, os três lordes verdadeiros não entraram em uma luta contra a árvore ao gigante, em vez disso, utilizaram sua velocidade e agilidade até o limite, deixando pós-imagens enquanto avançavam e se esquivavam. Pof. Toda vez que os galhos da árvore ao gigante atingia seu alvo, só acertava as pós-imagens deixadas pelos três lordes verdadeiros. Esta cena era como um homem corpulento acenando um leque de folha de palmeira tentando acertar as moscas e mosquitos nas proximidades. Embora pareça ser fácil e simples, os três gênios lordes verdadeiros estavam de coração na mão, tensos e, cada evasão era extremamente perigosa. Uma vez capturados pela árvore ao gigante, mesmo sendo lordes verdadeiros, eles seriam transformados em bolo de carne, não haveria nenhuma chance de sobrevivência. Os gênios responsáveis pela distração começaram a suar frio. O plano é fácil na teoria, mas é extremamente difícil de se colocar em prática, isso exige estar pelo menos no Ranklord verdadeiro. Se fosse uma pessoa comum do reino espiritual verdadeiro, esta morreria instantaneamente pois os ataques da árvore ao gigante carregam uma forte energia e poder do vento, colocando uma grande pressão sufocante neles. O olho espiritual de Deus de Zhaofeng viu a situação dos três lordes verdadeiros. Mesmo entendendo o conceito, Zhaofeng não estava disposto a tentar. Cultivadores normais do reino espiritual verdadeiro não podiam suportar a pressão do vento da árvore ao gigante e, mesmo que pudessem, sua agilidade e velocidade diminuíam bastante. Somente os três no Ranklord verdadeiro que se especializaram em velocidade e agilidade poderiam tentar. O tempo passou lentamente e os três gênios lordes verdadeiros, tensos, começaram a avançar mais adentro da árvore ao gigante. Nesse momento, apenas algumas centenas de metros parecia ser extremamente longo. A cada passo, enfrentariam diversos ataques dos galhos. No entanto, quando eles se aproximaram ainda mais, os ataques dos galhos da árvore ao gigante contra eles começaram a diminuir, pois muitas vezes se chocavam entre si mesmos. Estamos quase lá. Eanil tinha um olhar calmo mesmo em uma situação extremamente delicada, enquanto continuava a esquivar dos galhos. A fruta da essência da árvore ao estava apenas a algumas dezenas de metros de distância dela, mas essas dezenas de metros estavam fortemente protegidas pelos galhos da árvore ao gigante, deixando apenas algumas pequenas lacunas. Eanil tinha que calcular a rota certa para pegar a fruta essência da árvore ao e recuar. 9 cortes da lua celestial. Uma translúcida espada mercurial de 2 gumes apareceu na mão de Eanil e com um veng, 8 ou 9 cortes de espadas de luz brilhando com a luz do luar avançarão. Chuchuchu. Essas luzes de espadas se sobrepuseram criando um grande brilho de luz do luar, iluminando toda a área. Após o terceiro e quarto corte, Eanil destruiu alguns pequenos galhos, se aproximando ainda mais das frutas da essência da árvore ao. Miau. Miau. Ao mesmo tempo, o pequeno gato ladrão desapareceu e, com uma destreza incomparável, saltou para a árvore ao gigante enquanto avançava de um lado para o outro. Este gato é incrível. Os gênios por trás dele exclamaram, não podendo deixar de admirar. O tamanho do gato ladrão era muito pequeno e os galhos da árvore ao gigante simplesmente não podiam detê-lo. Em termos de agilidade,
foi ainda melhor do que os 3 gênios lordes verdadeiros e, até mesmo podia facilmente atravessar as lacunas entre os galhos. Chua! O pequeno gato ladrão superou os 3 lordes verdadeiros e apareceu na frente de uma fruta da essência da árvore Yao, então abriu a boca para engoli-la. A fruta da essência Yao era do tamanho de uma melancia, muito maior que o pequeno gato ladrão, mas ele ainda pode engoli-la. Zhao Feng e Yanil não ficaram surpresos com isso. Gatinho, darei essa fruta para você, mas você precisa me ajudar a conseguir uma ou 2. Yanil virou-se para um novo alvo. A fruta da essência da árvore Yao fruto foi de fato comida pelo pequeno gato ladrão. Zhao Feng de longe viu isso claramente. O pequeno gato ladrão estava em fase de crescimento, devorando muitos itens valiosos, e o número de tesouros que ele comeu foi ainda mais do que a de seu dono, Zhao Feng. Desta vez eu não posso usar o pequeno gato ladrão, caso contrário isso pode levantar suspeitas em Yanil. Zhao Feng tomou nota, então deixou o grupo e se dirigiu para as profundezas da árvore Yao gigante. Ele se transformou em uma série de vultos elétricos fantasmagóricos e de pé sobre a gema de 3 flores de lótus, sua velocidade não era muito inferior à dos os 3 lordes verdadeiros. Bastardo, o que você está fazendo? As expressões dos gênios da seita espiritual da lua pura mudaram quando viram as ações de Zhao Feng. Uma das garotas queria detê-lo, mas já era tarde demais. Zhao Feng os ignorou e avançou direto. Esse pirralho, ele está querendo morrer. Yulu riu. Irmão Yulu, vai e detenha-no. Uma garota próxima que manteve uma boa conversa com Zhao Feng, disse. Yulu estava prestes a recusar, mas pensando nisso, ele acenou com a cabeça, claro, vou fazer o meu melhor e também ajudar Yanil. Yulu voou pelo ar como se ele fosse salvar Zhao Feng, mas ele não colocou esforço em sua velocidade. Vamos ver o que este pirralho está planejando. Yulu estava pensando em como criar um cenário para matar Zhao Feng. Se Zhao Feng adentrar muito na árvore Yao gigante, seria certo que ele morreria. Vá, vá. Um sorriso brincalhão apareceu nos lábios de Yulu. No entanto, Zhao Feng parou nos limites da área de ataque da árvore Yao gigante e não deu mais nenhum passo adiante. Chua! Zhao Feng abriu o olho espiritual de Deus e seu olho esquerdo azul claro se estendeu, parecendo refletir o mundo inteiro, então o mapeando. Nesse instante, Zhao Feng viu cada ação das folhas, galhos, raízes, incluindo o interior do tronco, a passagem do Yuan Qi, tudo foi visto claramente. Zhao Feng viu todos os pequenos detalhes e todas as mudanças possíveis foram controladas pelo olho. Com os 3 lordes verdadeiros prendendo a atenção da árvore Yao gigante, será muito mais fácil para mim. Uma onda de calma e confiança surgiu de Zhao Feng. O arco Luo apareceu na mão de Zhao Feng e, decidido, rapidamente puxou a corda e lançou uma flecha. A trajetória da flecha foi controlada pelo olho espiritual de Deus e era perfeitamente precisa. Uma flecha brilhava no céu, que mal podia ser vista a olho nu e disparou através das lacunas entre os galhos. Bam! A flecha Luo disparou em um enorme galho antes de entrar na área central da árvore Yao gigante. Depois de várias voltas e torções, a flecha Luo passou pelos perigos. Era como um pequeno barco de papel em um mar tempestuoso que poderia ser destruído a qualquer momento. A flecha Luo passou pelas inúmeras barreiras e começou a escurecer à medida que perdeu força. Puxe! No instante em que o poder do relâmpago desapareceu, a flecha Luo atingiu perfeitamente uma fruta da essência da árvore Yao, mas não prejudicou sua polpa ou essência. Como? Como ele fez isso? Os gênios da seita espiritual da lua pura, incluindo Yulu, olharam com os olhos arregalados.